Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Mateus 12, versículos 43 ao 45. E aqui Jesus, pregando para uma grande multidão, diz assim que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos, secos, hostis, procurando descanso, mas não encontra onde possa repousar. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. A casa aqui é uma pessoa que foi liberta, de um espírito imundo, do espírito mau, um demônio. Diante disso, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. E assim também ocorrerá com esta geração má. E aqui Jesus, traçando um paralelo, ele está falando primeiramente sobre a própria vinda dele, Ele veio, se apresentou àquela geração e principalmente ali os religiosos o recusaram, Então isso aconteceria com aquela geração, Jesus estava dizendo. Mas nós podemos fazer aqui algumas aproximações até mesmo com outros textos, Quando Jesus, por exemplo, fala da semente que cai em boa terra, etc., ele fala ali das pessoas que recebem a palavra, gostam do que ouvem, mas não a retêm, deixam que isso escape delas, Deixa que essa palavra e que a caminhada com Cristo se esvazie e elas esmorecem, elas desanimam. E muitas vezes é o que acontece com pessoas que são libertas de espíritos maus, como Jesus fala aqui. Por não ter firmeza e não conseguir caminhar com as suas próprias pernas, essas pessoas acabam sendo vítimas novamente de uma possessão ou de um espírito imundo ali que teima em andar com elas. Bom, isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos sempre pedir a Deus que Ele nos dê forças para caminhar. Muitas vezes as forças não são nossas. É Ele quem nos dá as forças para nós prosseguirmos a caminhada no Evangelho. Nós temos a nossa cota de esforço, nós não podemos sentar e ver a vida passar. Mas também nós precisamos pedir a Deus que Ele nos impulsione, nos motive e levantar do sofá e ir para a igreja e servir a Deus, servir aos irmãos, estar em comunidade, orações, leitura da Bíblia, ler bons livros, alimentar a nossa mente com conteúdo bom e não com televisão, com entretenimento, com YouTube, TikTok, enfim, com essas coisas que acabam dilacerando muitas vezes o nosso entendimento, o nosso cérebro, a nossa, enfim, acabam fazendo mal, para nós, de muitas formas, de fato dilacerando mesmo o nosso cérebro, o nosso entendimento. Então, que nós, hoje, vendo essa passagem aqui, possamos pedir a Deus que Ele nos fortaleça, que Ele nos impulsione, nos mantenha de pé, firmes na caminhada e também, ao mesmo tempo, que nós possamos ter a nossa cota de participação nisso. E Deus, Ele bate a porta, Ele não invade. Jesus, ele bate a porta, ele não arromba a porta. Então, se nós dermos liberdade, Ele vai atuar. Ele não vai fazer conosco como se faz com fantoches. Pega assim, ou com um boneco de ventríloco, que você pega e ele te manipula. Não é assim, Não manipula a nós. Deus abençoe você. Até amanhã.